Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Guerar. Disse Abraão e Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Guerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhes disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isto. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhes restituíres, sabes que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou a todos os seus servos e lhes contou todas estas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhes disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizestes o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhes restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher, e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Amém, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus e vamos pedir para que o Senhor nos abençoe com o entendimento da sua palavra santa. Oremos. Senhor, abençoa o teu povo, Deus, e nos dá a graça, meu Deus, de mais uma vez, meu Deus, sermos abençoados, Senhor, pela pregação da tua palavra, Deus. Que o Senhor, meu Deus, não nos deixe só, meu Pai, não nos deixe, meu Deus, apenas nas minhas palavras, Senhor, mas que as palavras que forem ditas, meu Deus, sejam ditas em conformidade, meu Deus, com o que o Senhor nos instrui e o que o Senhor nos ensina na tua palavra, meu Deus. Tem misericórdia de nós. Em nome do teu filho amado Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Irmãos, sabe quando a gente tá indo tão bem, parece que tudo tá dando certo na nossa vida, parece que nada pode nos atingir, a gente tá tão bem, tá tão feliz, tá tudo caminhando numa direção tão maravilhosa, a gente tá bem no casamento, tá bem no trabalho, tá bem no relacionamento com os irmãos, tá bem nas relações familiares, e quando pensa que não, algo acontece, que é como se fosse, né, o termo que é usado hoje em dia, né, como se fosse um gatilho, e tudo vem à tona de novo. E a gente é puxado como que para os momentos mais difíceis, mais problemáticos da nossa vida, e faz com que a gente olhe e pense que não tem solução para a gente, porque a gente voltou para a mesma situação em que sempre estivemos. E aquela situação que foi boa foi tão rápido, porque agora parece que a única coisa que existe é a tristeza, a angústia, a amargura, porque
está tudo errado novamente. É algo parecido com isso que acontece aqui com Abraão nesse capítulo. Nesse texto, nós voltamos aqui alguns capítulos. Abraão que estava caminhando tão bem com Deus, é como se a gente voltasse aqui 8 capítulos, a gente voltasse para o capítulo 12 de Gênesis, quando Abraão comete um pecado parecido, ou, na verdade, o mesmo pecado que ele comete aqui nesse texto. A gente vê que Abraão ele saiu, irmãos, daquele local onde ele estava, né? Ele estava morando ali, próximo à terra do Negueb, ali nos Cavalhais de Manre, e só que aquela cidade, ela provavelmente, essa região, pode ter sido de alguma forma afetada pela destruição de Sodoma e Gomorra, que aconteceu no capítulo passado. Então, Abraão ele tinha que mudar de local para poder encontrar pasto, para poder ter um local onde ele pudesse realmente ter uma vida saudável, né? Até você ficar ali perto daquela região onde Deus destruiu com fogo e com enxofre, seria até ruim até para a saúde deles, né? Até a questão da respiração deles ali não ia ficar tão boa ali naquela região. Então, Abraão ele faz um caminho parecido com o que ele fez em relação quando a outra vez, quando teve fome na terra, ele desceu para o Egito. Agora ele desceu, mas ele não chegou no Egito, mas parece que o Egito chegou nele, né? Ele foi morar nessa região aqui em Gerar, que já é um outro espaço, né? Já é um outro povo que habita nessa região. No caso, era a terra aqui dos filisteus. E Abraão, então, chegando nessa terra onde ele não conhece as pessoas, onde as pessoas não o conhecem, ele então teme mais uma vez, e ele volta aos pecados que ele praticou lá no Egito, e ele diz a respeito da sua mulher, ela é minha irmã. E aí acontece a mesma coisa que aconteceu lá no Egito. Lá no Egito, ele disse que a mulher dele era a sua irmã, e então ela foi tomada para o harém do faraó. E aqui aconteceu a mesma coisa, só que não o rei do Egito, mas o rei dos filisteus, né? Esse nome Abimeleque não é um nome de uma pessoa específica. A gente vai ver que Isaac também vai ter contato com um homem com esse mesmo nome, sendo que é outra pessoa, o texto nos diz. Então Abimeleque é um título, né? A palavra Abimeleque significa meu pai é rei, ou seja, é uma linhagem, né? Uma dinastia ali dos filisteus que tomava conta ali do trono, que reinava ali entre os filisteus. Então a gente vê que Abraão ele voltou para esse mesmo pecado porque ele teve medo do rei, ele teve medo daquela nação, daquele povo que ele não conhecia. Só que vejam, irmãos, isso é muito triste porque isso faz com que a gente, de certa forma, nós fiquemos decepcionados com Abraão. Né? Porque Abraão ele tem demonstrado uma fé tão bela depois da última vez que ele realmente demonstrou arrependimento. A gente viu o capítulo 12 termina, e no capítulo 13 fala palavras ali que demonstram o arrependimento de Abraão, pelo fato de ele ter pecado, ter mentido, ter ido para o Egito por incredulidade, por não confiar que Deus ia sustentá-lo na terra prometida. E a gente então viu ele melhorando tanto, mudou a vida dele completamente. Ele, quando é para escolher para qual lugar ir, ele pergunta para o seu sobrinho Ló, ele diz, olha, você escolhe o lugar para onde você vai, e para onde você for, eu vou para o outro lado. Ele não estava confiando ali na terra, ele estava confiando em Deus. E a gente vê no capítulo 14, ele colocando a própria vida dele em risco para poder salvar o seu sobrinho que escolheu o local errado, que escolheu a vida errada e foi tomado como refém ali, né, como despojo de guerra dos reis que Kedorlaomer e dos outros reis que tinham derrotado ali a cidade de Sodoma e Gomorra. E acontece que então agora ele volta para essa situação tão triste. Né? Ele tinha crescido tanto na fé, irmãos, ele tinha, né, experimentado de próprio Deus aparecer para ele e dizer, Deus disse para ele claramente, né, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobre modo grande. Veja, Deus ele disse, eu vou defender você. Você não precisa se preocupar com os inimigos da terra. Você não precisa se preocupar com as pessoas quererem se vingar porque você derrotou aqueles reis. Eu é quem vou cuidar de você. E a gente vê então, irmãos, Abraão ele servindo a Deus de um modo tão profundo no capítulo 18, ele colocando toda a sua família e todos os seus servos à disposição do Senhor para servir a Deus quando Deus apareceu ali fisicamente ali diante de Abraão. E a gente vê, inclusive, no capítulo 18, Abraão, ele intercedendo por Ló, ele clamando para que Deus não castigue Ló junto com as pessoas da terra que iam ser castigadas pelos pecados que eram praticados em Sodoma e Gomorra. E a gente vê, então, aqui, irmãos, no capítulo 20,
Abraão fazendo o caminho todo de volta, Abraão ele caindo no mesmo pecado que ele havia cometido no início da sua caminhada cristã. Isso é frustrante, irmãos, e como eu disse, decepcionante. Nós esperávamos mais do nosso irmão Abraão, do nosso pai da fé, daquele que é colocado para nós como um exemplo de alguém que crê verdadeiramente no Senhor. Mas a gente, infelizmente, olha aqui e vê que ele praticou um pecado terrível. Ele não confiou em Deus. Porque veja, irmãos, por trás do pecado da mentira, sempre vão estar outros pecados. Né? Geralmente, a gente mente para a gente poder esconder um outro pecado, né? Um marido que ele está traindo a sua esposa, aí ele vai ter que inventar um monte de mentiras para a esposa não descobrir que ele está traindo. Uma pessoa que ela tem costume de chegar atrasada no trabalho, nos seus compromissos, ela vai inventar mentiras, porque ela vai ficar com vergonha de assumir a verdade, que ela tem sido irresponsável. Então, a mentira, ela sempre, geralmente, ela vai estar associada a outros pecados. Aqui no caso, irmãos, em última análise, o pecado que está sendo ocultado pela mentira é sempre o pecado da incredulidade. Veja, a gente tem mentido, irmãos, porque a gente não confia em Deus, porque a verdade não é suficiente para nós. E não pode confiar em Deus, que é a verdade. E a gente precisa ocultar aquilo que é verdadeiro, porque a gente não confia que Deus vai cuidar de nós em toda e em qualquer situação ou circunstância. Eu me lembro, irmãos, que tem um homem, ele não é nem um cristão, mas ele fala uma coisa muito interessante, muito importante, e eu e você a gente tem motivo para viver isso que ele está falando muito mais do que ele não tem fundamento para viver isso. Ele dizia assim que a gente sempre deve falar a verdade, independente do que for acontecer. O que for acontecer vai ser uma consequência necessária. Foi o melhor para você. Se você falar a verdade, vai fazer você perder o emprego, então que você perca o emprego, porque você perder aquele emprego é porque não era mesmo para você. Você vai ter outras chances na vida. Ele fala que é como se o universo conspirasse a seu favor, porque você está sendo verdadeiro. Mas nós sabemos, irmãos, que não é o universo que conspira a favor, que a gente não confia em forças, né, da natureza ou coisas do tipo. Nós confiamos no nosso Deus. E a gente pode confiar, irmãos, no Senhor, porque Ele é verdadeiro e Ele ama e cuida de nós. Então a gente não precisa se esconder atrás da mentira, para que eu e você, a gente, por temor à nossa própria vida, como aqui Abraão, ele está temendo aqui pela sua vida, e ele então mente, e ele também ele quebra o sétimo mandamento, né? Porque ele expõe a sua esposa ao adultério. E a gente vê então que Abraão ele está se colocando numa situação muito complexa aqui. Veja, lá na frente ele vai dizer, irmãos, que ele fez isso porque ele disse: nessa terra que ninguém teme ao Senhor. É como se ele estivesse falando, irmãos, em outras palavras, ele disse, eu estava com medo de aqui ser igual a Sodoma e Gomorra. Chegasse aqui, o povo fosse perverso e fosse querer me matar, e fosse querer me agarrar e pegar minha esposa, porque é como se ele estivesse usando de desculpa a impiedade das outras pessoas para ele poder cometer o pecado dele. Veja, ele se colocou numa situação aqui terrível, que uma situação que, como é que ele agora vai sair dessa situação terrível? Uma vez que ele mentiu para falar aqui que a esposa dele é sua irmã, como que ele iria sair dessa situação? A mulher dele já tinha sido levada. Um rei mandou buscá-la. E a gente vê que não existia solução aqui, não existia como Abraão sair dessa situação na qual ele mesmo se colocou. Mas veja, irmãos, o Senhor, com a sua misericórdia e com a sua graça, é justamente assim que ele nos encontra. Sempre, não apenas Abraão. A gente não pode olhar para Abraão e ficar decepcionado com o que ele faz aqui, porque é assim como nós também somos. Quantas vezes nós voltamos para os mesmos pecados? Quantas vezes, mesmo após termos nos arrependido, às vezes até de modo sincero, e a gente acaba retornando para as mesmas práticas pecaminosas? Deus ele sempre vai nos encontrar dessa forma aqui que Abraão também foi encontrado, irmãos. Alguém que destruiu a sua própria vida, alguém que pelas escolhas que já fez não pode reclamar de consequência alguma das coisas ruins que podem acontecer na sua vida. Mas Deus interviu, irmãos, para salvar o seu servo. Deus interviu para fazer com que a sua promessa, que iria abençoar todas as nações através de Abraão, ela prevalecesse.
apesar do pecado de Abraão. E a gente vê então no versículo 3 que Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Irmãos, as palavras de Deus aqui são muito duras. Imagina, você ter um sonho e Deus aparecer para você em sonho. Olha que coisa maravilhosa, Deus apareceu para você num sonho. Mas veja quais são as palavras de Deus para você nesse sonho. Ele diz, né, se eu puder dar uma tradução aqui mais simples aqui para esse texto, você é um homem morto. É isso exatamente o que Deus fala para esse homem. Ele diz, você é um homem morto, porque você tomou uma mulher que tem marido. Você é um homem morto. Imagina, irmãos, como esse homem iria reagir a essa fala da parte de Deus. E a Bíblia nos explica, né, antes de dar a resposta de Abimeleque, a Bíblia nos explica que Abimeleque ainda não havia possuído ela. E por isso ele disse: Senhor, matarás até uma nação inocente. Veja, irmãos, porque o texto aqui é sério. Veja, Abraão cometeu um pecado terrível. E Abimeleque aqui foi induzido por ele a cometer também um pecado terrível. Mas a fala de Abimeleque aqui, irmãos, traz uma certa ironia no texto. Abimeleque não está sendo irônico com Deus, mas veja, o texto traz uma ironia para nós. Por quê? Porque essas palavras, irmãos, são as palavras que o próprio Abraão havia dito a Deus lá no capítulo 18. Quando o Abraão estava intercedendo por, por Ló, ele chega para Deus e diz bem assim: Senhor, o Senhor vai matar o inocente junto com o ímpio. Eu sei que tem gente perversa lá em Sodoma e Gomorra, mas o Senhor vai destruir todo mundo, inclusive aqueles que são justos. E a resposta do próprio Abraão responde, ele diz, claro que não. O juiz de toda a terra fará justiça. É isso que Abraão diz para Deus. Ou seja, veja, irmãos, é como se aqui nesse texto, se a gente for olhar apenas para esse texto aqui, parece que Abimeleque, que é o homem ímpio, é o crente aqui da história. E Abraão é que é o homem perverso e ímpio. Porque, veja, ele chega, esse homem, e ele vai falar coisas aqui, irmãos. Ele está dizendo: olha, você vai matar uma nação inocente. Imagina, irmãos, esse homem está chegando para Deus e ele está dizendo: eu sou inocente aí desse pecado. Nesse pecado aí, eu não tive culpa, porque ele me enganou. Ele diz no versículo 5: não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Veja, irmãos, que coisa interessante, porque olha o que esse homem está fazendo, está argumentando com Deus, e o argumento dele é válido e é sólido. Ele puxou, olha, ele disse, Senhor, eu estou inocente. Esse é o argumento que ele está dizendo para Deus. E ele pega duas testemunhas, irmãos, para falar da inocência dele. A Bíblia fala que toda palavra vai ser estabelecida por duas testemunhas. Ele vai pegar Abraão, ele disse que ela era irmã dele, e ele pega Sara e disse, e ela também disse que ela era irmã dele. Então eu estou inocente, eu estou completamente inocente. E ele então conclui dizendo, com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que eu fiz isso. Veja, irmãos, esse homem aqui ele não está dizendo que ele é sem pecado. Ninguém pode fazer tal afirmação, né? Absolutamente ninguém no mundo. Né? Apenas o Senhor Jesus Cristo foi um homem que nunca pecou. Mas o que esse homem está querendo dizer não é eu sou uma pessoa perfeita, sou uma pessoa pura. Ele está dizendo apenas é que, ó, nessa questão aqui, nesse pecado específico, eu estou inocente. Porque eu ainda não fiz nada com ela e ela só está lá no meu harém porque eles mentiram para mim. E aí então, veja, irmãos, o que é a resposta de Deus? O que é que Deus fala para esse homem? Respondeu-lhe Deus em sonho, versículo 6. Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permitir que a tocasses. Veja, irmãos, essa palavra aqui de Deus, ela é muito profunda. A gente precisa refletir sobre isso de modo sério. Porque veja, olha o que Deus disse para esse homem. Esse homem ele não falou, ele não estava certo aqui, irmãos. Ele disse, eu estou inocente. E ele mostrou argumentos ali de que ele está inocente, porque ele foi enganado. Mas você percebe o que Deus disse para ele? Deus disse, realmente, eu sei que foi na sinceridade do seu coração que você fez isso. Só que Deus disse bem assim, e por isso eu impedi você de ter pecado. Olha o que Deus está dizendo aqui para ele, irmãos. Que por conta de ele não ter feito isso de propósito, Deus abençoou e cuidou dele fazendo o quê?
impedindo que ele pecasse. Ou seja, em outras palavras, se ele tivesse dormido com aquela mulher, mesmo ele não sabendo que aquela mulher era casada, mesmo aquelas pessoas tendo mentido para ele, Deus está dizendo aqui que ia ser pecado do mesmo jeito. Deus disse: eu impedi você de pecar. Se você tivesse dormido com ela, mesmo com toda a sua sinceridade aí do coração, você ia ter pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, a lei do Senhor, ela é perfeita e nós devemos nos esforçar para cumprirmos a lei do Senhor à risca. É isso que a palavra de Deus nos fala no Salmo 119. Tu ordenaste os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. Sabe por que eu digo isso? Porque hoje eu e vocês, a gente tem uma tendência de estarmos muito satisfeitos se a gente comete pecados, mas eu não cometi com toda a vontade do meu coração, eu já me sinto uma pessoa pura. Eu já me sinto uma pessoa maravilhosa. Sabe por quê? Porque lá fora tem tanta gente cometendo todo tipo de pecado, todo tipo de perversidade, e eles fazem isso com deboche contra Deus. E eles fazem, eles planejam, eles arquitetam as coisas, eles marcam essas coisas. Eu não. Os meus pecados que eu cometo, eu não fico planejando, não. Eu vou ali e acontece. Acontece de eu cometer um pecado, acontece de eu ser grosso com uma pessoa, acontece de eu fazer uma coisa errada, acontece de eu mentir, acontece de eu fazer um bocado de coisa, mas eu não me programo para isso. São coisas que acontecem na minha vida. E a palavra de Deus vem dizer aqui para mim e para você hoje, irmãos, que isso não quer dizer que não seja pecado, isso não quer dizer que Deus ele não vai punir você por esses pecados que você comete. Veja, Deus está dizendo aqui claramente: eu impedi você de ter pecado contra mim. Porque se eu não tivesse impedido, você já teria pecado e você seria castigado por esse pecado. Veja, irmãos, a vida de santidade é algo muito mais profundo do que simplesmente você dizer: eu no meu coração eu quero obedecer a Deus. Deus sabe do meu coração. Deus sabe da minha vida e sabe que eu quero viver uma vida para Ele. Não, irmãos. Uma vida de santidade é uma vida que você vai precisar se esforçar dia após dia para fazer tudo que está ao seu alcance, para que você obedeça a Deus. E quando você conseguir fazer isso, você vai falar igual o centurião falou hoje pela manhã: eu sou, ainda assim eu sou indigno. Ou como Jesus disse que nós devemos dizer: somos servos inúteis, porque a gente fez apenas aquilo que deveríamos fazer. Porque obedecer ao Senhor, irmãos, obedecer à lei de Deus, não é o que nós fazemos e com isso mostramos que somos superiores às outras pessoas. Na verdade, é a obrigação de todos os homens, irmãos. Nós somos criados por Deus, nós pertencemos a Ele. E principalmente nós, como cristãos, nós pertencemos duas vezes a Deus, porque Deus não apenas nos criou, mas Ele nos recriou. Ele nos comprou com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Então, toda a nossa vida, irmãos, nós chamamos a Deus de Senhor, é porque de fato somos seus servos, somos escravos de Deus. E a nossa vida deve ser para a glória do Senhor. A gente não deve se contentar em eu fiz o que eu pude. Você deve clamar a Deus dia após dia para que o Senhor lhe capacite cada vez mais a ser mais santo. Você deve clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, arranca do meu coração os pecados, Senhor, que eu ainda não consegui parar de cometer. Você não vai ficar tranquilo e dizer assim: não, olha, tá tudo bem, Abraão, porque você mentiu agora, mas já faz tanto tempo, né, que você não fazia nada de errado, então tá tudo bem. Não, irmãos, um pecado é suficiente para nos condenar ao inferno. Foi um pecado que foi suficiente para que Deus expulsasse o ser humano do jardim do Éden. E foram pecados muito menores do que aqueles que nós consideramos terríveis, que foram pecados que levaram à condenação de várias sociedades. Por exemplo, se a gente parar para pensar no pecado que fez com que a raça humana fosse destruída com o dilúvio, não foi o assassinato, não foi o adultério, o pecado que foi praticado, irmãos, para que Deus destruísse a raça humana no dilúvio, está lá registrado em Gênesis capítulo 6, foi porque os crentes, eles quiseram casar com pessoas que não são crentes. Um pecado tão amplamente aceito em nossos dias, infelizmente. E esse foi o suficiente para que Deus dissesse: eu vou destruir toda a raça humana. Veja, nenhum pecado ele é aceitável diante dos olhos de Deus. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que os olhos de Deus são tão puros que não podem contemplar a iniquidade. E você a gente não pode se contentar. Se você de fato, o desejo do seu coração é agradar a Deus, você não pode se contentar com os pecados que você tem cometido na sua vida. Você não pode dizer está tudo bem, porque o importante é que eu estou na minha melhor versão de mim mesmo. Não, irmãos. Deus nos chama para uma pureza
Deus nos chama para uma vida santa. A Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que sem a santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia nos diz que o que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana foi: vá e não peques mais. Ele não disse: vá melhorando o quanto você puder. Tente cada dia pecar um pecado menos. Não, ele disse: vá e não peques mais. Então, a nossa preocupação, irmãos, se de fato esse é o desejo do nosso coração, agradarmos a Deus. Se você entende a grandeza da salvação que lhe alcançou em Cristo, na cruz do Calvário, você não vai estar satisfeito, irmãos, em ser cada dia mais um pouco melhor. Você vai ter a sua alma consumida, como nós acabamos de cantar. Sua alma vai estar consumida pelo desejo de agradar a Deus. Você não vai se contentar enquanto você não estiver no céu. Veja, por isso que o cristão, mais do que qualquer outra coisa, irmãos, ele deseja o céu. Não é para que pare de sofrer aqui na terra, mas é para que ele pare de pecar e ele possa estar face a face com o seu Deus. Ele possa estar agradando Deus agora. Ele nunca mais vai sentir um sentimento de culpa. Nunca mais ele vai ser tentado a se desviar do seu Deus, porque agora ele vai ser um só com o Senhor. Então nós devemos, meus irmãos, abandonar todos os nossos pecados. E é isso que Deus diz para Abimeleque. Ele diz: agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Meus irmãos, que isso aqui é um pré-anúncio, isso que Deus fala para Abimeleque, é uma advertência que Deus já fez em várias outras ocasiões na Bíblia a diversos homens. A gente puder retornar para Gênesis também no capítulo 4, quando Caim, ele havia se desviado do Senhor, quando ele queria adorar Deus do jeito dele, e não do jeito que Deus instituiu na sua palavra. E aí Deus não aceitou a adoração dele. O que é que ele faz? Ele fica com raiva, e Deus aparece para ele e diz: se você fizer o que é certo, você será aceito. Mas se você continuar dando espaço para o pecado na sua vida, o pecado vai dominar você. Ele vai consumir a sua vida. E foi exatamente o que aconteceu com Caim, irmãos. A vida dele foi consumida pelo pecado. Ele matou o seu irmão e se afastou cada vez mais do Senhor. Isso que Deus fala aqui para Abimeleque é um pré-anúncio para aquilo que acontecerá com todo homem que não quiser abandonar o seu pecado. Veja que a Bíblia não está dizendo aqui, irmão, simplesmente para você se arrependa do seu pecado, pare de pecar. Não é apenas isso que o texto está dizendo, irmãos. Ele está dizendo: restitui a mulher a seu marido. Ou seja, os pecados que você já praticou, você vai buscar desfazê-los. Você vai voltar atrás. É isso que significa a palavra arrependimento, irmão. Significa retornar, significa restaurar. Então, você não vai simplesmente dizer não. Daqui para frente eu vou dizer não para o pecado. Aquilo que você já fez, que é contrário à palavra de Deus, você vai se arrepender do seu pecado. Você vai chegar para as pessoas que você ofendeu e você vai pedir perdão. Chegar para as pessoas que você retirou algo delas e você vai restituir aquilo ali a elas. E tudo quanto possível, embora em algumas casas a gente não vai poder fazer de modo pleno a restituição, por exemplo, se a gente tirou a vida de alguém, a gente não tem como repor, dar a vida para aquela pessoa de volta. Mas a gente sempre vai poder fazer algo, irmãos. A gente sempre vai poder fazer algo para que fique claro para nós mesmos e para as pessoas que foram ofendidas que nosso coração está arrependido diante do nosso Deus. Veja, ele diz então: porque se você não fizer isso, você é um homem morto. Vai lá, você vai buscar aquele homem que foi a causa de tudo isso que você está passando, e você vai pedir para que ele interceda por você, e você vai viver. Veja, irmãos, como isso aqui é humilhante para as duas partes, né? Para pensar, para Abimeleque ele chegar para Abraão agora e ir lá pedir para Abraão clamar a Deus pela vida dele, é humilhante porque, poxa, como assim, Senhor? Esse homem foi que me colocou nessa situação, agora o Senhor vai querer que eu vá até ele para que ele peça ao Senhor por mim? E muito pior ainda, irmãos, para Abraão. Imagina como o servo do Senhor não vai se sentir nesse momento aqui, o cara vir para ele e dizer: olha, Deus disse que você é profeta dele. Imagina,
homem que veio aqui, irmãos, e o profeta aqui, nesse contexto aqui, está muito associado à função de sacerdote, né? Porque o sacerdote é o que vai interceder, né? Porque se a gente for fazer uma comparação entre o exercício, a função do sacerdote e a função do profeta, é como se fosse o contrário, né? O profeta, ele representa Deus diante dos homens, mas o sacerdote, ele vai representar os homens diante de Deus. Então, o que Deus está querendo dizer aqui é que, olha, ele vai interceder por você, você vai falar com ele e ele vai clamar a mim por você. É uma função muito próxima de uma função do sacerdote, vai interceder e você vai viver. Imagina como é que Abraão ia passar por essa situação. Senhor, imagina Abraão fazendo uma oração aqui, irmãos. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia desse homem que ia cometendo tamanho pecado contra o Senhor. Quando, na verdade, Abraão é a causa desse pecado terrível que esse homem ia cometendo. Abraão expôs a sua esposa, Abimeleque, e tantas pessoas aqui a sofrimento, irmãos, por conta do pecado dele. Veja que Deus disse aqui para Abimeleque que Abimeleque ia morrer e que tudo que pertencia a ele iria perecer também por conta daquilo que Abraão fez, irmãos. E aí então veja o que a Bíblia relata, irmãos, e veja o que, é que esse homem faz, esse Abimeleque. A Bíblia diz que ele se levanta de madrugada, ou seja, ele não espera nem o tempo passar tanto assim. Ele se levanta desse sonho e chama todos os seus servos. Fez todo mundo se levantar também. E lhe contou todas estas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Veja, irmãos, que aquilo que Abraão vai falar, aquilo que Abraão vai colocar como motivo para ele ter pecado, não existia, irmãos. Porque veja, ele diz, olha, ele vai dizer aqui para a gente que ele fez isso porque ele ficou com medo. Ficou com medo dos homens serem perversos. Mas, na verdade, esses homens aqui, irmãos, quando escutam aqui a mensagem da parte de Deus, que Deus ia destruí-los por causa do pecado, eles se arrependem do pecado deles. Eles ficam atemorizados por conta disso. E aí, então, eles chamam, Abimeleque chama Abraão e diz, que é isso que nos fizestes? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Imagina, irmãos, um crente tendo que estar ouvindo isso de um ímpio. Você colocar numa situação em que o ímpio ele chega para você e diz: o que foi que eu fiz com você para que você me coloque numa situação tão terrível dessa? Veja, irmãos, isso aqui é uma inversão de papéis completo, como eu disse para vocês, né? Parece aqui que Abimeleque é que é o crente e que Abraão é que é o ímpio. Porque a Bíblia nos coloca aqui nesse mundo, irmãos, para que nós possamos testemunhar de Deus para as outras pessoas. O Senhor nos coloca aqui nesse mundo, irmãos, para que nós possamos viver para a glória de Deus. Sendo que, por conta da perversidade do nosso coração, o que nós acabamos fazendo é o contrário na maior parte do tempo. Nós, por muitas vezes, somos obstáculos na vida das outras pessoas para que elas venham conhecer a Deus verdadeiramente. Veja, irmãos, que coisa mais triste. Eu e vocês que deveriam ser instrumento de salvação na vida das pessoas à nossa volta, muitas vezes nós somos instrumentos para a perdição delas, para as pessoas olharem para a nossa vida e dizer, se for para ser crente assim, é melhor não ser. Que é a coisa mais ridícula que alguém pode dizer, né? Porque você não precisa ser, não só existe essas duas opções, né? Ou você é um crente hipócrita, ou você não é crente e vai ver uma vida perversa. Né? É a coisa mais ridícula que alguém pode dizer. Mas eles só estão sendo ridículos porque eu e você, a gente tem dado motivos para que eles falem uma aberração dessas. Porque eu e você, a gente está muito mais preocupado a maior parte do tempo, irmãos, com nossos próprios interesses. Eu e vocês, a gente está muito mais preocupado com as nossas realizações, com aquilo que a gente colocou como objetivo da nossa vida, do que em fazer a vontade de Deus. E é sempre por isso que nós escolhemos o pecado. A gente sempre escolhe o pecado porque naquele momento não é Deus que está reinando no nosso coração. Porque a gente acha que tem outra forma de ser mais feliz. Porque a gente acha que de outro jeito a gente vai conseguir alcançar aquilo que nós queremos. Veja, o Senhor é o escudo de Abraão, irmãos. Abraão não precisava ter feito nada disso, não precisava dessa mentira para poder ele ficar bem aqui nessa terra dos filisteus.
E aí alguém pode dizer, né, uma mentirinha. Veja, irmãos, uma mentirinha, né, que não existe pecado pequeno, só existem pecados grandes e pecados ainda maiores. Mas por conta desse pecado de Abraão, tanta gente ia morrer e ia sofrer. E Abimeleque pergunta: por que foi que você fez isso comigo? E ele termina essa frase dizendo: tu me fizestes o que não se deve fazer. Essa é uma frase muito pesada, irmãos. A gente não, geralmente não fala dessa forma, né? Mas o hebreu, quando ele fala assim, é como se ele estivesse dizendo assim: que coisa mais absurda. Isso aqui é. Não dá para imaginar que você fez uma coisa dessa. Você fez o que não se deve fazer. Isso daí não deveria passar nem pela sua cabeça ter esse tipo de atitude, mas olha o que você fez. Isso aqui é para a gente entender, irmãos. Isso aqui, esse texto é para nos humilhar, porque veja se Abraão, o pai da fé, ele foi capaz de cometer pecados terríveis, irmãos. Se Abraão ele foi capaz de fazer coisas que não se deveriam fazer, de colocar nações que ele deveria estar abençoando. A promessa de Deus foi através de você, todas as nações da terra vão ser abençoadas. Mas onde ele entra, parece que ele está causando desgraça. Ele foi lá no Egito e levou praga para o Egito. Ele vem aqui para a terra dos filisteus e é praga também na terra dos filisteus. Isso é para nos humilhar, para a gente entender, irmãos, que se somos salvos, se somos salvos, isso não quer dizer que nós somos melhores do que uma pessoa que não crê no Senhor Jesus Cristo. Se nós somos salvos, irmãos, o que nos diferencia, em última análise, dessas pessoas é que o Senhor Jesus, ele se agraciou de nos salvar, abriu os nossos olhos, tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne que é sensível à sua vontade. Isso não faz você melhor do que ninguém, porque você ainda continua sendo capaz de cometer pecados terríveis, assim como Abraão continuou sendo capaz de cometer esse pecado terrível. E aí, então, Abimeleque continuou falando com Abraão e disse: "No que é que você estava pensando para fazer tal coisa?" Então Abraão ele vai dar a sua resposta, né? Em vez de ele ficar calado, em vez de dizer pequei contra o Senhor, ele ainda vai querer falar algo que é meio que ele está querendo justificar o seu pecado. Ele diz: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante na casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Veja, irmãos, ele está dizendo: olha, eu fiquei com medo de morrer, de vocês me matarem, por conta do pecado de vocês, aí eu pequei, né? Igual ou muito parecido com o que Adão falou lá no jardim, né? Não, Senhor, olha, foi por causa da mulher, né? A mulher que o Senhor me deu foi que fez isso, e não. Se a mulher comeu o fruto, você tinha que ter comido, porque você não protegeu a sua mulher. Mas não, ele diz: não, olha, eu fiquei com medo de vocês serem muito perversos e me matarem por causa da minha mulher, então, por isso que eu fiz isso. Aí, mas, ó, vou dizer uma coisa para você: ela realmente é minha irmã, tá? Não foi uma mentira completa. Ela realmente é minha irmã. Ela é filha do meu pai, não é filha da minha mãe, então a gente terminou se casando. E a gente combinou, sempre vai dizer isso aí. Onde a gente tiver, vai dizer que é minha irmã, porque não é verdade? Eu estou mentindo? Meus irmãos, Deus aqui, ele não leva em consideração essa meia-verdade de Abraão. Ia todo mundo morrer do mesmo jeito, porque uma meia-verdade é uma mentira completa. Que a questão da mentira, irmãos, não é o quantos por cento do que você está falando é verdadeiro ou é mentiroso. Às vezes até tudo que você está falando é verdade, mas o jeito que você fala, ou a sua intenção em falar aquilo é perverso, e aquilo ali se torna uma mentira. Sabe o que é interessante, irmãos? Triste. Seria engraçado se não fosse tão triste e tão terrível. Porque Abraão, ele está contando uma meia-verdade aqui, né? Está contando uma meia-verdade. Porque realmente, de fato, ele é meio irmão de Sara. Quais as consequências desse pecado que ele já pratica aqui pela segunda vez na vida da sua família? Seu filho, Isaac, ele é irmão, ele era irmão de Rebeca? Ele era meio irmão de Rebeca? Não. Mas aí ele já vai contar a mesma mentira. Ele vai dizer, ela é minha irmã, quando ele vai chegar aqui também na terra dos filisteus. E o filho de Isaac, Jacó,
Agora não é só uma questão de mentir, reproduzir a meia mentira de vovô, reproduzir a mentira inteira de papai. Não. Agora Jacó, ele é conhecido, o nome dele significa enganador. Ou seja, os pecados que nós praticamos, irmãos, a gente não tem como medir as consequências que eles terão na nossa vida e na vida das pessoas que nós amamos. Aquilo que você considera que é um pecado pequeno, que não vai ofender ninguém, você acabou de ver aqui que não existem pecados pequenos e que Deus ele vai condenar você ao inferno por qualquer pecado, se você não for achado em Cristo. Mas você não pode dizer, você não sabe as consequências que o pecado vai trazer para a sua própria vida e para a vida das pessoas que você ama. Então o texto termina, veja como é interessante, porque é como se Abimeleque, ele falou, né, tão entusiasmado aqui, ele fez várias perguntas, a gente vai ver ele fazendo várias perguntas para Abraão. Por que você fez isso? Como você foi capaz de fazer isso? E quando Abraão dá a resposta para ele, irmãos, uma resposta que não responde nada, Abraão, é como se Abimeleque dissesse, deixa para lá. É como se ele dissesse, deixa para lá, porque ele nem fala mais. Depois que Abraão dá essa resposta, irmãos, ridícula, Abimeleque nem fala mais no assunto. Ele pega lá as ovelhas, pega boi, pega servo, pega serva e dá lá para Abraão, e dá a mulher dele, e fala, a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse, dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificado. Veja, ele não quis mais conversar com Abraão, porque não faz sentido, irmãos. Quando eu e você a gente peca, a gente deve simplesmente reconhecer o nosso pecado. A gente geralmente, quando a gente ofende alguém, a gente vai dizer que a gente pecou e a gente vai querer colocar uma vírgula em vez de botar um ponto. Coloca um ponto, depois que você disser que pecou, não fale mais nada. Você quer dizer, mas, veja, eu pequei porque você vai querer explicar o seu pecado de um jeito que não explica, de um jeito que não faz sentido. Você talvez se sinta melhor, você está querendo manipular a pessoa para que ela sinta pena de você, ou acha que o que você fez não foi tão terrível assim. Alguém acha que diante do trono de Deus, irmãos, quando a gente estiver diante do Senhor, a gente vai conseguir dar justificativo por qualquer pecado que nós cometemos? Quem irá nos julgar é Deus. Então, por que, se Deus não vai aceitar a justificativa para os seus pecados, por que você quer ficar justificando ela diante dos homens? Então, o texto termina dizendo que Abraão orou por Abimeleque e Deus sarou Abimeleque, sua mulher, suas servas, de sorte que todas elas puderam ter filhos, porque o Senhor havia tornado elas estéreis, todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Veja, irmãos, como é que é a ironia aqui do texto mais uma vez, né? Primeiro de tudo, assim, a Bíblia faz questão, irmãos, de deixar uma coisa muito clara aqui nesse texto, desde o começo até o final. Isso é dito no começo, é dito no final aqui do texto, que Abimeleque não dormiu com Sara, né? Faz questão de dizer isso porque no capítulo seguinte vai falar que Isaac nasceu, né? Se tivesse deixado alguma dúvida aqui, alguém poderia pensar, será que esse filho aí é de Abraão mesmo, é o filho da promessa mesmo? Então a Bíblia faz questão de dizer, né, no começo, que ele ainda não havia dormido, Abimeleque diz isso, Deus confirma que realmente ele não fez isso, e aqui no final diz, olha, essa compensação que eu estou dando é para que fique claro para todo mundo que não aconteceu nada entre nós. E o texto então termina, irmãos, com uma ironia. Sabe qual é a ironia? Que Deus ele ora, ele manda Abraão orar por Abimeleque para que aconteça o quê, irmãos? Para curar as mulheres daquela nação, porque elas tinham ficado estéreis. E a sua mulher que era estéril, Deus nunca permitiu que ele orasse, e a oração de Abraão não tornou Sara uma pessoa capaz de gerar filhos nunca. Mas ele orou aqui para que Abimeleque e a sua casa eles pudessem voltar a serem férteis. Veja, irmãos, que apesar de Abraão ter pecado contra esse homem, no final da conta, no final da história, Deus usou esse pecado para uni-los, para fazer um orar pelo outro, para fazer com que eles se perdoassem. E depois a gente vai ver no final do próximo capítulo que eles vão fazer, inclusive, uma aliança e vão se tornar até amigos. Veja que os nossos pecados, irmãos, que nós cometemos são terríveis e a gente não deve justificá-los, nem deve querer explicá-los. Mas a gente deve usá-los como oportunidade. Já que pecamos, não deveremos ter pecado, nós devemos usar eles de oportunidade para que Deus seja glorificado.
Veja as pessoas que você já pecou contra elas, que você já ofendeu. Você tem uma oportunidade, agora você tem um assunto para que você possa chegar diante delas e pregar o evangelho para elas, enquanto você pede perdão por aquele pecado. Você pode dizer: meu marido, me perdoe por aquele pecado que eu cometi. Naquele momento ali eu não olhei para o Senhor Jesus Cristo, não levei em consideração o evangelho do Senhor Jesus, e por isso que eu cometi esse pecado terrível. Mas agora eu quero dizer para você que daqui para frente é o Senhor Jesus que vai reinar no meu coração. E eu peço a sua ajuda. Se você vê que eu tenho cometido algum pecado, eu não tenho compromisso nenhum com o erro, com o meu pecado. Eu quero que Deus me transforme para que eu possa ser cada vez um vaso mais útil nas mãos do Senhor. Você pode chegar para as pessoas que você ofendeu e você não você querer dar uma de crente para elas, você agora querer passar na frente delas com uma Bíblia na mão para dizer que agora você é uma pessoa diferente. Você vai falar com elas e você vai explicar para elas que agora a sua vida é completamente diferente. Mesmo que você já servia a Cristo naquele momento, não sei, mas eu não estava sendo governado por ele, mas agora ele é quem vai governar a minha vida. Então use os seus pecados como oportunidades para que você se volte para aqueles que você ofendeu, magoou, e agora você possa usar isso como uma oportunidade para que você possa pregar o evangelho para eles. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.